Então, boa noite a todos oficialmente. Boa noite. Pode chegar mais perto aqui, Reni. Senta mais pertinho ali. Estamos todo mundo mais juntinho. Agora começou a esfriar, né? Começou a esfriar, nós temos que estar junto, né? Tem uma historinha, né, que parece... Eu vi uma historinha uma vez, há muitos anos atrás, né, que uma comunidade de ouriços, para poder sobreviver ao inverno, eles tiveram que se juntar. Só que quem já viu ouriço, como é que é o ouriço, né? É cheio de espinho, né? Só que aí quando eles se juntavam, eles começavam a se espetar um ao outro, e eles pegavam e se afastavam, porque começava a doer, né? Só que não tinha escapatória, ou eles se juntavam, mesmo sofrendo aquele desconforto, para poder atravessar o inverno e receber o calor um do outro, né? Ou senão eles iam morrer tudo na temporada. Então não tiveram saída, tiveram que se juntar tudo e sobreviver ao inverno. Então, uma lição, né? Inverno é tempo de se juntar. Mas vamos lá então, a nossa continuação da lição. Estamos estudando sobre a ceia do Senhor. Semana passada a gente conseguiu só relacionar os princípios, mas hoje a gente vai para a lição e a gente já conclui hoje, porque vai ser bem tranquilo, tá bom? A gente já adiantou algumas coisas, né, na aula passada, então vai ser bem de boa. Vamos só orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez nós pedimos, Espírito Santo de Deus, assume o controle dessa aula, assume a direção, toma-nos em tuas mãos, traz à memória aquilo que pode dar esperança e usa-nos, Pai, para edificar a tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá, introdução. O nosso versículo rema, né? Lucas 22, 19 a 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Coincidentemente, ou deucidentemente, eu fiquei sabendo que vocês celebraram a ceia domingo aqui, né? Então, estamos no Espírito, né? Estamos na direção do Espírito. Que vocês aprenderam na aula passada já serviu como uma preparação, né? Mais um reforço, né? E hoje a gente vai concluir então esse tema. Jesus, na noite que foi traído, reuniu seus discípulos em um local estratégico para celebrar a Páscoa. Em meio a esta celebração, uma revelação é feita e a ceia do Senhor é instituída. O pão e o vinho, ingredientes físicos, passam a apontar para significados espirituais de grande relevância. Então, o pão e o vinho têm um significado espiritual. A gente vai ver isso daqui a pouco. O projeto de redenção do Pai está prestes a se consumar, pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo entregue à morte. Seu corpo seria partido e seu sangue seria derramado, a fim de abrir caminho para a paz com Deus. Hoje, todo aquele que confessa seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ao celebrar a ceia do Senhor, reafirma sua condição de fé. Celebrar a ceia é afirmar que uma aliança se estabeleceu entre o pecador arrependido e Deus, que o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só recapitulando, a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, né, de começar a aula oficialmente. Ceia fala de aliança, né? Se a gente pudesse, de todos os princípios bíblicos que a gente relacionou aqui, né? Princípio do caráter, soberania, semear e colher, autogoverno, aliança, individualidade, mordomia. De todos os princípios, o que mais fala, que tem a ver com a ceia realmente, é o princípio da aliança, né? Ceia fala de aliança. Eu estava falando agora há pouco aqui, né? Que assim como no casamento a gente usa uma aliança para recordar que eu tenho um voto, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com o meu cônjuge, até que a morte
nos separe, né? Da mesma forma, a ceia está falando dessa aliança que eu tenho com Deus. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele fez uma aliança conosco. Quando ele derramou sangue, no Antigo Testamento não tinha como se fazer pacto com Deus sem derramamento de sangue. Então Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisava derramar o seu próprio sangue. Então lá na cruz, ele derramou o sangue, e quando ele derramou, ali ele fez uma aliança conosco, né? E sempre que eu tomo a ceia, eu estou renovando essa aliança, como eu tinha comentado com vocês agora. Então, agora há pouco, né? Então, ceia fala de aliança, de renovar a aliança. Então, diz aqui no item 1, a ceia de aliança, um significado importante do Antigo Testamento. Às vezes, participamos da ceia do Senhor apenas como um ritual religioso, né? Isso pode acontecer, né? Com o decorrer dos anos, eu já estou frequentando uma igreja há tantos anos, daqui a pouco, num dia de ceia, eu já meio que tomo a ceia no automático, né? Como um ritual religioso. Lá como pão, bebo o vinho, o suco da vida. No entanto, não deveria ser assim, né? Cada vez que eu tomo a ceia, é uma oportunidade única de não somente relembrar o que Jesus fez por nós na cruz, mas poder realmente agradecer, né? Eu gosto muito de agradecer de todo o coração pelo alto preço que foi pago. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que a minha maior fonte de motivação é o que Jesus fez por mim. Sempre que eu estou desanimado, estou passando um perrengue, dias difíceis, né? Tem aqueles dias meio que de deprê, né? É só você lembrar do que Jesus fez na cruz, não tem fonte de motivação maior, né? Porque nada que a gente faz ou que a gente já passou, seja de prova, tribulação, luta, desafio, adversidade, nada vai chegar perto do que Jesus fez por nós, né? Não conheço nenhum amigo que tenha morrido na cruz por outro. O único que eu conheço é Jesus. Então, a ceia não é um ritual. Ela é uma aliança de permanência na fé e de chamada ao reino de Deus. Em Gênesis 14, versículo 18, né? Em Gênesis 14, versículo 18, até vou abrir aqui porque é bem conhecido, mas vamos lá. Gênesis 14, 18, fala de a primeira ceia que acontece na Bíblia, né? Abraão, na verdade, os servos de Abraão, eles vêm de uma guerra de 4 reis contra 5, eles vencem essa guerra, e Abraão, então, recebe os despojos dessa guerra, e no meio do caminho ele se encontra, isso acontece no Vale do Rei, isso está em Gênesis 14, versículo 17, e depois, então, Abraão, ele se encontra com um personagem bíblico chamado Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém. Salém é uma abreviatura também para Jerusalém, né? Que é a cidade da paz. Salém significa paz. E esse homem Melquisedeque, ele traz pão e vinho para celebrar a primeira ceia na Bíblia com Abraão. E a Bíblia diz que Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, como a gente vê aqui, Abraão recebeu a visita de Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para celebrar a ceia. Como naqueles dias ainda não havia a redenção, Deus veio a Abraão para sinalizar os primeiros passos da fé. A partir daí, Abraão começou a entender que a aliança parte de Deus para o homem, porque depois da queda, o homem ficou bloqueado, não tendo mais condições de assumir, partindo dele, uma aliança com Deus. Amados, sempre é assim que acontece, tá? A aliança, a iniciativa, sempre vem da parte de Deus. Sempre é Deus que toma a iniciativa, né? É só a gente ver, um dos grandes exemplos para mim na Bíblia é o exemplo do profeta Oséias, né? O profeta Oséias, ele foi em busca de uma mulher adúltera,
para casar com ela. Boa noite, sejam bem-vindos. E essa mulher que representava Israel em adultério, e Oséias representava Deus, né? O profeta representava Deus. Aquela mulher trai ele, ela abandona, vai embora de casa, e Deus pede para Oséias ir novamente atrás dela numa feira e comprar ela, né? Com tantas moedas de prata, que é aproximadamente o valor que Judas traiu Jesus, e tinha ali um homem e tal, de cevada e tal. E isso mostra o quê? A iniciativa sempre parte de Deus, né? A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é que escolheu a nós. Às vezes a gente pensa assim, é eu que busco, é eu que oro, é eu que vou atrás de Deus. Não, queridos. A Bíblia diz que Deus é quem opera o querer e o efetuar. Então, se tem alguma coisa de bom em nós, que a gente fez ou está fazendo, é o próprio Deus que dá a inspiração, o entusiasmo, o impulso para a gente fazer. A iniciativa sempre vem dele. Assim como no caso da ceia aqui, Melquisedeque representando a Deus, partiu dele a iniciativa de levar o pão e o vinho para celebrar a ceia com Abrão. Na época não era Abraão ainda, era Abrão. E isso é uma característica de Deus, né? Sempre a aliança parte dele. Quem decidiu nos salvar foi Deus. Quem decidiu enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz foi Deus. Então tudo partiu dele, né? A Bíblia diz que até a fé que nós temos, ela é um dom de Deus, ou seja, é um presente. Então, todo o mérito pertence a Ele, né? Todo o mérito da nossa salvação, e tudo pertence a Deus. Então, tudo isso é para que a gente não venha se gloriar de coisa alguma, né? Todo o mérito pertence a Deus. É só a gente estudar a Bíblia, a gente começa a ver que realmente eu só tenho motivos para agradecer a Deus, porque Ele me alcançou, né? Aquele dia, alguém aqui talvez um dia recebeu um convite para ir numa célula, ou para ir num culto, numa reunião, e lá naquele lugar você aceitou Jesus. Essa pessoa que te convidou, ela já estava sendo usada por Deus, né? Então, Deus tomando a iniciativa, ok? Nós somos vasos usados por Ele. Então, vamos lá. Como naqueles dias ainda não havia a redenção, Deus veio a Abraão para sinalizar os primeiros passos da fé. A partir daí, Abraão começou a entender que a aliança parte de Deus para o homem, porque depois da queda, o homem ficou bloqueado, né? Eu já tinha falado isso daqui, não tendo mais condições de assumir, partindo dele, uma aliança com Deus. Então, depois da queda, Adão e Eva perderam a conexão com Deus, né? E não tinha mais como eles se reconectar. Então Deus precisou providenciar um plano, né? Que foi a restauração da comunhão do homem com Deus, ou de Deus com o homem, através do sacrifício de Jesus. Se a gente for prestar atenção ali no diálogo entre Deus, Adão e Eva, quando Eva e Adão caem no jardim, né, Deus fala que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é essa pessoa? Jesus, né? Então, Deus ali na queda no jardim, ele já preparou um plano para restaurar essa comunhão que foi perdida ali no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus colocou um anjo ali na entrada do jardim e simplesmente Adão e Eva perderam a conexão. Isso só foi restaurado através de Jesus. No Antigo Testamento, vocês sabem, né, que Deus se comunicou com algumas pessoas escolhidas, né? Alguns profetas, esses que escreveram o Antigo Testamento, mas a conexão de Deus não era com todos, era com pessoas escolhidas. Agora, com o sacrifício de Jesus, todos nós, o véu do templo se rasgou e todos nós podemos ter comunhão com Deus sem nenhum atravessador, né? Eu não preciso pedir para o meu pastor, dá o passe aí para mim poder falar com Deus. Faz alguma coisa aí. Não, é eu e Deus, né? Lá no meu quarto, no meu lugar de oração, Jesus já conquistou esse livre acesso, né? Ao Santo dos Santos. Lembra do desenho que eu fiz semana passada?
do tabernáculo, né? Então, no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, né? Que representava o lugar onde Deus se comunicava com Moisés, né? E com Arão. Hoje já não é mais, não é um privilégio só do sumo sacerdote, esse é um privilégio para todos nós, né? Foi conquistado por Jesus. O Senhor, então, chama Abraão para restaurar o deslize de Noé, que plantou uma vinha, que serviria para uma aliança, mas foi usada para a embriaguez. Lá em Gênesis 9, 21, né, a Bíblia diz que quando baixaram as águas do dilúvio, Noé, ele plantou uma vinha e ele se embriagou. Está em Gênesis 9, 20 e 21, né? Noé, ele plantou uma vinha, assim que baixou as águas do dilúvio, a arca de Noé aterrissou, será que é assim que fala? E ele então se embriagou com a vinha. Então o autor está comentando aqui, o autor do nosso livro, do livro-texto, né? Que o Senhor chama a atenção de Abraão para restaurar o deslize de Noé, que plantou uma vinha. Vemos com isso que é possível que uma bênção recebida da parte de Deus, se mal administrada por nós, venha a se tornar algo venenoso e uma arma nas mãos do inimigo contra a nossa vida. Então, aquele suco da vida que Noé teve acesso, que ele poderia usar, né, para celebrar uma ceia com o Senhor, ele usa aquele vinho ali com uma outra finalidade, né, que foi se embriagar. Então aqui o autor coloca, né, que quando falta a mordomia com aquilo que Deus dá, dons e talentos, podem ser mal usados e tornar-se-ão em maldição. Deus deu o fruto da terra a Noé, e este a utilizou de maneira incorreta, embriagando-se, trazendo maldição sobre a sua própria casa. E depois a gente vai ver na história que o próprio filho de Noé, o cão, né? Ele amaldiçoa, na verdade ele descobre a nudez do pai, e porque ele descobriu a nudez do pai, ele deveria guardar a nudez do pai, né? Ele não poderia expor o seu pai, né? Fazendo isso, ele desonrou o pai, né? Desonra, né? Honrar pai e mãe é mandamento, né? Apesar que naquela época não havia ainda sido estabelecidos os 10 mandamentos, mas ele desonrou o pai e por causa disso o pai amaldiçoou o próprio filho. Então, uma consequência atrás da outra. Mas só quero abrir um parênteses aqui para comentar algo muito importante. É sempre bom lembrar, queridos, que quando vocês em algum momento estiver ministrando sobre essa passagem da Bíblia específica, né, que foi o caso da embriaguez de Noé, isso traz muitas lições, né? Isso traz uma lição muito... A primeira lição, quando você vê um erro de uma autoridade espiritual ou de uma autoridade biológica, como seu pai e a sua mãe, nós não podemos expor, né? O que é o correto de um líder, de um homem e de uma mulher de Deus? Eu tenho que procurar a pessoa e falar com ela no particular. Esse é o correto. Eu não posso, como eu já vi, né, casos de pessoas indo para a internet, para o Facebook, detonar outros líderes cristãos, né? Não sei qual a motivação. Deus é que vai medir essas motivações, né? Normalmente, líderes, pai, mãe, a gente deve tratar no particular, não precisa expor, né? Então aqui uma lição, mas uma coisa que eu gostaria de comentar também, claro, Noé aqui ele errou, mas é sempre bom lembrar que Noé foi uma pessoa que ele ficou anos e anos anunciando a justiça, as pessoas não ouviram ele, e ele então entra na arca quando Deus manda o dilúvio, o próprio Deus fecha a porta e manda o dilúvio, e ali centenas, milhares de pessoas morreram. Então eu fico imaginando, né, como que estava o coração de Noé. Imagina você dentro de uma arca com a sua família, bênção, né? Sua família foi salva, um animal de cada espécie, glória a Deus, que bom, né?
Se eu não tivesse nenhum tipo de problema, se eu fosse uma pessoa extremamente egoísta, né, e pensasse só em mim, na minha casa, tá tudo certo. Agora, se eu sou alguém que tem compaixão no meu coração, como que fica o coração de uma pessoa que entra numa arca e vê todo mundo morrendo do lado de fora e ele não pode fazer nada? Então, provavelmente, Noé se embriagou da vinha porque Noé provavelmente estava deprimido, né? Provavelmente ele estava deprimido, porque muita gente morreu. Então, imagino que Noé ali, embora cometeu um erro, mas ele fez aquilo como uma espécie de tentar tomar uma anestesia para esquecer, né? Hoje a gente sabe, né, que a depressão ela é uma doença. Isso eu tô abrindo esse parênteses porque foi direção do Espírito Santo, tá, querido? Só para vocês saberem. A depressão ela é uma doença, tá? Não é brinquedo. Eu ainda, muito recentemente, eu escutei pregadores famosos a nível nacional e internacional usando frases da seguinte forma: eu sou de uma época que todos eram incentivados a orar e jejuar, e quem ora e jejua nunca entra em depressão. Será? Olha, eu já orei muito na minha vida, já jejuei muito na minha vida e já fiquei com depressão. Então, eu acho que não é tão simples assim. Cada pessoa é única, cada pessoa reage diferente com as guerras da vida. Tem pessoas que diante de uma falência, diante de uma perda, conseguem driblar aquilo e superar muito rápido. E outras pessoas às vezes levam tempo para superar e outras nem conseguem superar. Então, depressão, ela é real, ela é bíblica. Davi ficou deprimido, trancado numa caverna, sendo perseguido pelo rei Saul. Elias ficou com depressão, trancado numa caverna, com medo de uma rainha chamada Jezabel, queria morrer. Deus é que mandou um anjo lá na caverna falar com Elias: sai daí, Elias, né? Jonas, depois que profetizou contra Nínive e Deus voltou atrás na palavra que tinha contra Nínive, Deus colocou lá uma boboreira e fez sombra para Jonas, e depois Deus secou aquela boboreira, e quando Deus secou a boboreira, Jonas queria morrer, porque Deus acabou com o único lazer que ele tinha ali, que era a boboreira dele. Então, vê quantos personagens bíblicos, citei 3 aqui, né, que tiveram depressão e eram homens de Deus, como Elias, um grande profeta. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o próprio Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele falou: a minha alma está angustiada até a morte, né? Não dá para dizer que Jesus estava com depressão, mas ele estava com uma angústia profunda. Então, quando algum dia vocês forem ministrar sobre depressão, e a gente está vivendo uma geração com muita gente deprimida, tenham cuidado de como pronunciar, né, para não magoar e não ferir mais ainda essas pessoas que estão abatidas, tentando se levantar, e aí você vai lá e traz uma palavra que termina de matar a pessoa, né, termina de botar ela no buraco, né? Sem falar que no passado eu cansei de ver crente dizendo que depressão é coisa de gente que está possessa de demônio, gente que está oprimida por demônio. E aí a pessoa está lá deprimida tentando se levantar, você acaba chamando ela de endemoniada, né? Aí quer dizer, acaba de botar a pessoa no buraco, né? Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, de discípulos achar que eu estava com demônios porque eu estava deprimido, numa fase que eu passei lá no passado, né? Então, cuidado com isso daí, né? Cuidado, que depressão não é brinquedo, não. Dependendo do caso, a pessoa precisa se tratar, precisa de um médico, precisa usar medicação, precisa de um acompanhamento terapêutico ou psicológico, né? Tudo depende do grau, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosíssima, o jejum é poderosíssimo, a oração é poderosíssima, tudo isso junto, né? Realmente dá muita força. O louvor, né? Louvor, palavra, jejum são armas poderosas que levantam a pessoa do buraco. Mas dependendo do nível, do caso, não é tão simples. Às vezes vai precisar ainda de uma terapia, de um psicólogo, de uma medicação, e não tem nada de errado, é normal, né? Nós somos seres humanos e perante a Bíblia somos frágeis, né? Somos de barro. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra de que a gente é pó.
Então, se Deus diz que a gente é pó, né, quem somos nós para discutir com Deus, né? Achar que a gente é um pouco mais que pó, né? Então vamos continuar então agora a aula. Fecha parênteses. Isso eu precisava comentar sobre isso porque foi uma direção que Deus me deu antes da aula, quando eu estava lendo a matéria. Então, quando falta mordomia com aquilo que Deus dá, tá? Já lemos aqui. Segundo alguns historiadores, quando Abraão toma a ceia com Melquisedeque, todos os que participaram da guerra, conforme Gênesis 14, cerca de 318 homens, tomaram a ceia com a família do patriarca. Esse foi o sinal de aliança feita entre aquele povo que se tornou desde aquele dia um só com Abraão. A ceia de aliança antes do Calvário, conforme está lá em Mateus 26, do 17 ao 30, quando Jesus institui a ceia, foi um sinal de que todos entrariam numa dimensão profunda de redenção e que viria um tempo novo para eles. Número 2. A importância do ato profético do pão e do vinho. Nada na Bíblia é sem sentido. A ceia nos costumes judaicos sempre é precedida de uma refeição para honrar o Messias. Há uma oração em hebraico pronunciada na ceia que diz: Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Criador do universo, que tira o pão da terra. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Tal oração demonstra o reconhecimento da soberania de Deus, do Deus das alianças, que nos dá os elementos necessários para que a aliança com Ele seja instituída. Jesus diz em João 15:1: Eu sou a videira verdadeira, e eu sou o pão que desceu do céu. João 6,41. Jesus é a semente de trigo que brota e alimenta toda a terra. João 12:24. Ele diz isso porque o ato profético do pão e do vinho representa o Messias, ou seja, representa ele mesmo. Jesus, ele é a figura do pão, né? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, como ele também é a figura do suco da vide, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, tanto o suco da vide, né, como o pão, todos os dois representam Jesus Cristo, né? Se essa pergunta cair na prova, já sabe o que representa. Ele é o pão da vida, pão que alimenta, né? E a videira que cura, né? Pão está falando de alimento espiritual, físico espiritual, e o suco da vida está falando de remédio, né? De cura. Está falando de alegria também, né? Porque o vinho na Bíblia é um símbolo da alegria. Então Jesus é aquele que nos alimenta, que nos cura e restaura a nossa alegria. Por isso, temos que comer e beber o pão e o vinho no seu nome, confirmando a aliança e o mover de Deus no sobrenatural, trazendo o céu até a terra. O Messias vem para dizer: sim, eu estou em aliança com você. Ele traz para o mundo o alimento físico e retrata o que está acontecendo no mundo espiritual. Assim como todos ficam saciados fisicamente pelo sinal profético da ceia do Senhor, todos vão estar saciados espiritualmente. Eu não sei vocês, mas quanto a vocês, né? Mas para mim é diferente. Se ao longo da semana, ao longo do mês, eu cometer algum erro, a Bíblia diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se ao longo do dia, da semana, do mês, você comete um erro, você pede perdão para Deus, Deus perdoa instantaneamente, né? Havendo arrependimento, Deus perdoa instantaneamente. Só que quando a gente celebra a ceia e a gente é estimulado a ter esse momento de autoanálise, onde muitas vezes a gente ali pede perdão por alguma falta cometida, né? E toma a ceia, eu sinto que é diferente, aquele momento é diferente, né? Pelo fato do pão e o vinho realmente ser um símbolo profético e algo que tu está vendo, tu tá pegando na mão ali, né? Tu
está pegando o pão, tu está pegando o vinho. Então, eu não sei quanto a vocês, mas a mim, quando eu tomo a ceia, a sensação do perdão recebido por Deus, ela é maior, né? Tu tem aquela sensação, não, eu fui perdoado, eu estou sendo perdoado. Mais um mês, eu fui perdoado. Claro que isso deveria ser sempre que a gente pediu perdão, está perdoado, né? Agora, a ceia, ela reforça isso, né? Tu tem aquela sensação, né? Aquele momento ali, tu está lembrando o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, né? Que um dos motivos principais foi para realmente anular a maldição que o pecado trouxe sobre a humanidade, né? Então, está escrito maldito aquele que foi colocado no madeiro, né? Então, Jesus se fez maldição por nós, ele levou as nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a sensação de perdão, eu sinto que ela é maior, né? Ela é algo mais... culto de ceia, claro, principalmente se você cometeu algum erro, né? Se você não cometeu, mas se você cometeu algum, geralmente um culto de ceia a gente sai aliviado, né? É diferente, né? Eu sinto que é diferente. Não sei quanto a vocês. Eu vou perguntar para a gente terminar a aula mais cedo hoje.